começo aos nossos estudos de teologia e na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8, que é a segunda parte do tema A Vontade de Deus. Aí nós nos perguntamos por que é importante nós aprendermos e entendermos a vontade de Deus. É importante porque nós temos muitas questões e perguntas que envolvem o nosso convívio. Por que tem tantas guerras? Por que tem tantas pestes? Por que tem tantos terremotos, tanta maldade, tanta criminalidade, tantas doenças? Por que tem tanta dessas coisas ruins? E nós conhecendo um Deus poderoso, um Deus onipotente, que é um Deus todo-poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, nós conhecendo um Deus que é onisciente, que ele conhece e sabe todas as coisas, nós sabendo que esse Deus tem poder e que tem o conhecimento de tudo que está acontecendo aqui na Terra, essa maldade, tudo de ruim que está acontecendo, nós nos questionamos por que Deus permite, por que Deus não intervém nessas coisas ruins. Então aqui dentro desse tema do capítulo de hoje, nós vamos entender um pouco mais a fundo, dentro da vontade de Deus, nós vamos entender por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, para nós entendermos a vontade de Deus e por que Deus permite essas coisas, em primeira mão nós temos que entender as derivações da vontade de Deus. E quais são essas derivações da vontade de Deus? São três derivações, são divididas em três partes. Uma delas é a vontade de Deus diretiva. Nós vamos aprender aqui na parte A da nossa lição a vontade de Deus diretiva. O que é a vontade de Deus diretiva? A vontade de Deus diretiva, já o próprio nome diz que Deus dá a ordem, Deus dá a direção e Deus dá o comando. Então, dentro da vontade diretiva de Deus, Deus vai nos dar a ordem, Deus vai nos dar a direção e Deus vai nos dar o comando de como nós devemos agir para cumprir a sua vontade. E Deus, como ele é um Deus poderoso, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, ele é o Deus que criou todas as coisas. Então Deus, ele quando decide fazer alguma coisa, Deus, ele faz e ele usa do seu poder, de sua sabedoria, para que sua vontade seja cumprida. Deus, para que quando Deus decide realizar alguma coisa, ele usa até mesmo da própria natureza. Deus usa a natureza para que a sua vontade seja cumprida, para que o seu plano, o seu propósito seja realizado aqui na terra sobre a sua criação. Então Deus usa a própria natureza, Deus usa o meio animal, vegetal, mineral, Deus usa do que for preciso, até mesmo mover céus, terra e o próprio inferno, usa até a morte, o espírito da morte, se for necessário, para que seja cumprida a sua vontade. Então, dentro da vontade diretiva de Deus, nós entendemos aqui que Deus, ele dá a direção, Deus dá a ordem e Deus dá o comando. Para que nós possamos entender melhor a vontade diretiva de Deus, nós temos uma história dentro da Bíblia Sagrada que fala sobre o povo hebreu. O povo hebreu, ele estava escravo no Egito e Deus decidiu então libertar esse povo, tirar este povo da escravidão. Então Deus, ele convoca Moisés, o líder, a qual Deus convocou para cumprir e fazer então essa vontade de Deus de libertar o povo hebreu da escravidão. Deus dá a direção, Deus dá a ordem e Deus dá o comando para Moisés. Então Moisés, ele decidiu obedecer essa ordem, Moisés decidiu obedecer a direção, a ordem e o comando de Deus, cumprir então a vontade de Deus de libertar o povo hebreu. Moisés então, fazendo isso, decidiu, ao chegar lá no Egito e tentando cumprir a vontade de Deus em libertar o povo hebreu, Faraó não consentiu com a vontade de Deus. Faraó, então, não permitiu que o povo hebreu fosse liberto. Ele não libertou o povo hebreu em primeira mão. Então, Deus convoca a natureza e nós vemos na história que Deus convocou
veio as pragas, né, as moscas, veio as rãs, veio as pragas, os piolhos, os gafanhotos, as pestes nos animais, né, tudo isso nós vemos o comando de Deus sobre os insetos, que ao obedecer à ordem de Deus, o comando de Deus, eles então cooperaram para que a vontade de Deus de libertar o povo hebreu se cumprisse. Nós vemos também que Deus, ele transformou as águas em sangue, Deus fez chover pedras, Deus trouxe densas trevas sobre aquele povo lá no Egito, mostrando o seu poder, confirmando o seu poder sobre todas as coisas e até mesmo sobre a natureza. Deus então, ele colocou úlcera naquelas pessoas, trouxe, permitiu doenças sobre aquelas pessoas, úlceras, para que eles viessem entender, que eles pudessem entender que Deus queria realizar, né, a libertação daquele povo e eles tinham que entender e cooperar para que a vontade de Deus fosse realizada. Então Deus também convocou até o espírito da morte e trouxe aquele lugar para que eles pudessem entender e que o propósito de Deus fosse cumprido. Até o espírito da morte cooperou para que a vontade de Deus fosse cumprida. Após tudo isso, meus queridos irmãos, o povo hebreu então foi liberto. Faraó, ele deixou o povo hebreu então partir da terra do Egito e se depararam com o Mar Vermelho. Ao se deparar com o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo hebreu passou em seco pelo meio do mar e Deus então ele fechou o Mar Vermelho, aniquilando também o exército que estava a perseguir, tentando trazer de volta o povo para interromper, né, a caminhada de liberdade. Após tudo isso, nós vemos que o povo hebreu, eles aceitaram, eles concordaram, eles decidiram obedecer à direção, à ordem e o comando de Deus através do líder chamado Moisés. Então liderou este povo para que alcançassem a sua liberdade e alcançassem então e realizassem a vontade de Deus que se cumpriu na vida daquele povo após saírem da terra do Egito e foram libertos, né, através do poder de Deus e através da vida do líder Moisés. Tudo isso aconteceu por quê? Porque eles decidiram obedecer à ordem diretiva de Deus. Eles cumpriram a vontade diretiva de Deus. Então, a vontade diretiva de Deus, Deus nos dá a liberdade de escolher em fazer a sua vontade, em fazer a vontade diretiva de Deus, cumprir a direção, a ordem e o comando de Deus, ou não. Nós temos o livre-arbítrio que Deus nos estabeleceu. Dentro da sua vontade diretiva, Deus ele nos dá a liberdade de escolha. Porém, ele não nos dá a liberdade de escolher as consequências das nossas escolhas. Então, dentro da vontade diretiva de Deus, Deus ele nos permite escolher as nossas próprias, tomar nossas próprias decisões. Deus ele nos dá a direção, ele nos dá uma ordem e nos dá um comando. Porém, ele também nos dá a liberdade de escolher se nós vamos obedecer então e cumprir a sua vontade, dentro da vontade diretiva de Deus. Já na parte B aqui da lição, nós vamos aprender e entender a vontade concessiva ou permissiva de Deus. A vontade concessiva ou permissiva de Deus se aproxima da vontade diretiva de Deus, porém, ela é diferente. A vontade concessiva ou permissiva de Deus, ela é diferente da diretiva. A diretiva, Deus nos permite, então, escolher se vamos realizar a vontade de Deus dentro da direção, da ordem e do comando que Ele nos estabelece. Ele nos dá essa liberdade de escolher em fazer ou não a sua vontade. Já a vontade concessiva ou permissiva de Deus, aqui nós já tomamos a nossa decisão, nós já escolhemos em obedecer ou não à vontade de Deus. Então, ao nós fazermos a nossa escolha, se nós fizermos a escolha de não obedecer à direção, à ordem e o comando de Deus, nós vamos então colher os frutos ou as consequências
da escolha que a gente fez. Se nós escolhemos obedecer, nós vamos então colher os frutos e as consequências que são as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Se nós decidimos então não obedecer, não acatar a ordem, a direção, a ordem e o comando de Deus, nós vamos então colher os frutos, as consequências das nossas próprias escolhas. E muitas vezes nós vemos muitos cristãos que se deparam com essa situação achando que estão fazendo a vontade de Deus, que o que estão passando é da vontade de Deus e na verdade é Deus consentindo ou Deus permitindo porque fizeram uma escolha que não era da vontade de Deus e agora estão colhendo o fruto, né, da sua escolha, a consequência da escolha que fizeram. Para nós entendermos melhor a vontade concessiva ou permissiva de Deus, nós temos que voltar lá na história no Jardim do Éden com Adão. Deus, lá no Jardim do Éden, a vontade de Deus era que o homem comesse de todas as árvores, todos os frutos, mas Deus proibiu que não comesse de uma árvore, a que estava no meio do jardim. Esta era a vontade de Deus, que o homem comesse de todos os frutos e todas as árvores, pelo menos uma ele proibiu que não comesse, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós vemos a vontade diretiva de Deus. Aqui Deus estabeleceu a sua vontade, né, dando a ordem, dando a direção, dando a ordem e o comando. Comam de todas as árvores, todos os frutos que tem no jardim. Porém, a árvore que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal, não é para comer. Deus proibiu. Aqui então nós vemos a vontade diretiva de Deus estabelecida sobre a vida de Adão. Mas o que acontece? Adiantou a ordem de Deus? Adão obedeceu a ordem de Deus? Não. Adão, ele deu ouvido à palavra de Deus, ele seguiu as orientações que Deus deu para ele? Não. Adão, ele não cumpriu, ele não fez a vontade diretiva de Deus. O que Adão fez? Adão, então, ele fez tudo ao contrário. Ele foi, ele comeu do fruto proibido, ele não seguiu as ordens de Deus e ele então começou a colher as consequências das suas escolhas, da sua escolha. Ele teve que sair então do jardim. Deus o retirou, o expulsou do jardim por sua desobediência. Ele começou então a colher os frutos, ele começou a colher a consequência da escolha que ele fez. Amém? Aí nós viemos e nos perguntamos, mas Deus não poderia impedir Adão de ter comido a fruta? Sim, Deus poderia impedir Adão de ter comido a fruta. Deus não poderia ter colocado um anjo, né, e segurado Adão para que não comesse daquele fruto? Deus poderia ter feito isso. Porém, Deus nos dá um livre-arbítrio de escolha. E dentro desse livre-arbítrio de escolha, Deus então tem a sua vontade concessiva e permissiva. Ou seja, no momento em que Adão escolheu comer o fruto, Deus consentiu e Deus permitiu que ele comesse, porque ele estava então na sua liberdade, no seu livre-arbítrio de escolha. E após isso, então, Adão ele colheu os frutos, ele colheu a consequência da sua escolha e teve que sair então do jardim a qual Deus tinha estabelecido para que Adão e todo o ser humano, toda a sua criação, sua descendência viesse a viver eternamente ali. Portanto, essa é a vontade concessiva ou permissiva de Deus. Deus, ele consente, ele permite também nós fazermos nossas escolhas. Por mais que Deus tenha a sua vontade diretiva, nos dá a direção, a ordem e o comando, ele nos permite escolher em obedecer, em fazer a sua vontade ou não. Então Deus entra com a sua vontade concessiva ou permissiva. Deus consente e Deus permite nós fazermos nossas escolhas. Amém? Trazendo para nossos dias de hoje, meus irmãos, dentro da vontade concessiva ou permissiva de Deus, nós vemos aqui que Deus ele é onipotente, ele tem poder sobre todas as coisas, Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aí nós nos questionamos e nos perguntamos, se Deus tem todo o poder,
Se Deus ele sabe e conhece todas as coisas, ele sabe tudo o que está acontecendo, então por que que Deus permite que tenha tantas guerras? Por que que Deus permite que tenha terremotos? Por que que Deus permite que aconteça tantas catástrofes aqui em nosso meio, aqui no nosso planeta? Por que que Deus permite que tenha tantas doenças? Por que que Deus permite que tenha tantas pestes? Por que que Deus permite que tenha tanta maldade, tanta criminalidade aqui em nossa vida cotidiana, a qual nós estamos inseridos neste contexto dessa nossa vida? É muito simples a resposta, porque Deus, ele consente e ele permite todas essas coisas. Essa é a vontade concessiva e permissiva de Deus. Sim, Deus tem todo o poder, ele pode resolver todas essas coisas. Sim, Deus ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele conhece, ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. Ele poderia mover céus, terra, qualquer coisa que for preciso para que mudasse toda essa situação. Porém, dentro da sua vontade concessiva, ele consente com tudo isso e ele permite que essas coisas aconteçam. Aí nós nos perguntamos assim, em meio a essas doenças, essas pestes, né, essa maldade que acontece em nosso meio, nós nos questionamos muitas vezes que nós nos deparamos com uma pessoa que está, né, com uma doença, com o câncer, e nós, em nossa concepção, em nossa mente, nós olhamos para a pessoa e nos perguntamos, essa pessoa, será que precisa estar passando por isso? Ela não precisava estar passando por isso, ela não merece estar passando por essa doença dolorosa, tão horrível que é o câncer. Por que que Deus permite que essa pessoa passe por essa doença? Não só o câncer, mas tantas outras doenças que são dolorosas, são horríveis, terríveis de enfrentar. É muito simples esta resposta. Está dentro da vontade concessiva ou permissiva de Deus. Deus está permitindo que isto aconteça na vida dessa pessoa. Existem muitas doenças, e o câncer é um exemplo deles, que se aloja no corpo da pessoa no momento em que a pessoa pratica um pecado. Após quando a pessoa peca, o câncer ou qualquer outra doença, ela se aloja no corpo desta pessoa. Então, para que haja uma cura na vida dessa pessoa que está com essa doença, é preciso tratar primeiramente, então, o pecado para que possa ser realizada a cura na vida e no corpo desta pessoa. Nós não podemos entender assim que todas as doenças, né, são causas do pecado, mas uma boa parte das doenças que as pessoas adquirem, elas vêm da própria ocasião do pecado. Quando a pessoa peca, automaticamente o pecado aloja essa enfermidade no corpo e na vida dessa pessoa. Então, a pessoa com essa enfermidade, Deus consente, Deus permite que isso aconteça. E muitas vezes isso acontece e Deus usa dessa doença. Não que Deus criou as doenças, Deus não criou as doenças, mas Deus permite que essa doença venha e aflige essa pessoa para que essa pessoa, através dessa doença, possa se arrepender e Deus possa, através da doença, salvar esta pessoa. Deus pode usar então de uma doença, de uma enfermidade, para que a pessoa se arrependa e possa salvar a sua vida e a sua alma. Deus pode usar deste meio, Deus usa deste meio. Amém, meus irmãos? Por que que Deus faz isso? Porque Ele é um Deus que é amor, Ele quer trazer o ser humano para perto dele. Então, Ele usa desses meios para que ele possa tocar na vida, na consciência dessas pessoas, né? Até mesmo na minha e na tua vida, isso pode acontecer. Né? Deus, Ele pode usar desses meios para que nós venhamos nos arrepender e nós venhamos obter a nossa salvação. Amém, meus amados? Então, essa é a vontade concessiva e permissiva de Deus. Deus, Ele consente e Ele permite essas coisas acontecer para que nós possamos, né, então,
tomar na nossa consciência que Ele ainda é Deus, que existe um Deus e que a sua vontade é que nós vivamos bem aqui na terra e também nos preparamos para ir morar com Ele lá no céu, viver eternamente ao seu lado. Amém, meus amados? Até aqui, então, nós entendemos, né, sobre a vontade diretiva de Deus, que é a vontade de Deus, que Ele dá a direção, Ele nos dá a ordem e Ele nos dá o comando. Então essa é a vontade diretiva de Deus. E dentro da vontade diretiva de Deus, nós entendemos também que Deus nos dá o livre-arbítrio de aceitar ou não a sua direção, o seu comando e a sua ordem. Ele nos dá a liberdade de escolher e também fazer a nossa própria vontade, de escolher e cumprir a nossa própria vontade na nossa vida. Nós escolhemos em cumprir a direção, a sua ordem, seu comando, ou nós mesmos fazer nossas próprias escolhas. Porém, Deus não dá a liberdade de escolhermos as consequências das nossas escolhas dentro da sua vontade diretiva. E nós entendemos também até aqui que na vontade concessiva e permissiva de Deus, na vontade concessiva e permissiva de Deus, nós já fizemos a escolha. Porém, nós vamos então colher o fruto ou as consequências da escolha que nós fizemos, em aceitar ou não a vontade de Deus, aquilo que Deus escolheu para nós, nos direcionou, nos ordenou e nos comandou, ou não. Se nós aceitarmos, vamos colher os frutos e as bênçãos de Deus. Se nós não aceitarmos a vontade diretiva de Deus, então entra a vontade concessiva e permissiva de Deus, a qual Deus vai consentir com a nossa escolha e vai permitir que nós vivamos conforme a nossa escolha e a nossa própria vontade. Amém, meus irmãos? Então aqui agora na parte C da lição, nós vamos ver e entender a vontade proibitiva de Deus. A vontade proibitiva de Deus. Para nós entendermos a vontade proibitiva de Deus, nós temos que entender em primeira mão o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha que Deus nos concedeu. O livre-arbítrio é o comando de Deus, ele nos dá a faculdade, ele nos dá a faculdade otorgada por ele para nós termos liberdade de escolha. Deus, ele nos dá a capacidade de fazer escolha e decidirmos fazer e realizar aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que nós projetamos. Ele nos dá essa liberdade. Porém, dentro do livre-arbítrio, a liberdade de escolha, Deus, ele não nos dá a liberdade de escolher as consequências das nossas escolhas. Deus nos dá a liberdade de fazermos escolhas, de nós decidirmos o que nós vamos fazer. Porém, as consequências nós não temos a liberdade de escolher. Isso nós vamos colher o fruto das nossas decisões, da nossa vontade. Esse é o livre-arbítrio. Ou seja, para nós entendermos melhor, voltamos lá no Jardim do Éden. Adão, ele comeu o fruto por quê? Porque ele tinha o livre-arbítrio de escolha. Ele escolheu comer o fruto que Deus tinha proibido. Esta foi a liberdade de Adão, o livre-arbítrio que Adão tinha para fazer a escolha. Ele poderia ter escolhido em não comer e obedecer a Deus e continuar usufruindo de tudo aquilo que Deus criou e colocou, né, aquela bênção sobre a vida de Adão, que era o Jardim do Éden. Mas Adão, na sua liberdade de escolha, Deus não interferiu. Deus consentiu e permitiu que Adão comesse aquele fruto e então Adão teve que colher as consequências da sua decisão e da sua escolha. Amém, meus amados? Aqui então, agora para nós entendermos a vontade proibitiva de Deus, a vontade proibitiva de Deus ela é diferente da diretiva, da concessiva e da permissiva. Ela é diferente. A vontade proibitiva de Deus, a vontade proibitiva, ela é única, que exige em suma postura de submissão e obediência àquilo que Deus estabelece. Ou seja, a vontade proibitiva de Deus, quando Deus ele outorga sua vontade proibitiva, Deus proíbe de nós fazermos alguma coisa, nós temos que ter a plena consciência que nós temos que nos submeter
né, à vontade e obedecer à ordem de Deus, a qual Deus proibiu. Deus proibiu não fazer, Deus proibiu não comer o fruto. Ou seja, Deus, quando ele diz não come e não é para comer, é uma proibição, então nós não podemos fazer. Nós temos que acatar, nós temos que nos submeter a essa vontade de Deus. Amém? Aqui dentro da vontade proibitiva de Deus, não existe o livre-arbítrio. Nós temos que ter na consciência, nós temos que entender quando a vontade de Deus é proibitiva. Para nós entendermos melhor sobre a vontade proibitiva de Deus, nós temos uma história relatada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que está registrada em 1 Reis, a partir do capítulo de número 12, a qual vai falar a história do rei Jeroboão, a qual ele pecou contra Deus, ele pecou através da idolatria e levou o povo de Israel também a pecar. Neste fato, então, neste momento, Deus ele usa um profeta, levanta um profeta e convoca ele para que direcione então o rei Jeroboão e o povo de Israel para que deixe da idolatria e volte a realizar a verdadeira adoração a Deus. Deus então usou um profeta e enviou esse profeta para que se cumprisse na vida do rei Jeroboão e do povo de Israel, que eles deixassem a idolatria, deixassem de pecar contra Deus e voltassem a adorar o nome do Senhor conforme era a vontade de Deus. Então, o profeta, ele cumpre a vontade de Deus e acontecem milagres naquele lugar, o povo se volta a adorar a Deus, Deus usa daquele profeta. E no contexto da história, que está registrado em 1 Reis 13, do versículo 8 ao 9, que nós temos aqui na nossa lição, nós podemos ler 1 Reis, capítulo 13, versículo 8 ao 9, diz assim: Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Está registrado em 1 Reis, capítulo 13, versículo 8 e o 9. O que nós vemos aqui? Após o profeta cumprir a ordem de Deus, de ter com o rei Jeroboão, dizendo para que deixasse de pecar, deixasse a idolatria, voltasse a adorar a Deus, Deus cumpriu então com a sua promessa, abençoou o povo, né? Houve milagres no meio daquele povo, Deus operou com seu poder no meio daquele povo, no reinado do rei Jeroboão. Então o rei, ele convidou esse profeta para que viesse até a sua casa, que ele queria, né, presentear o profeta depois de todos os acontecimentos e Deus ter abençoado o povo. Porém, Deus tinha dado uma ordem ao profeta. Deus proibiu o profeta. E qual foi a ordem dada a Deus? Diz assim, ó: Porque assim me ordenou o Senhor. Essa foi a ordem de Deus para o profeta. Deus, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Esta foi a ordem proibitiva de Deus na vida do profeta. Então, meus amados, aqui nós vemos a ordem proibitiva de Deus, a vontade proibitiva de Deus. Por que que Deus proibiu o profeta de voltar lá na casa do rei, de comer pão, de beber água? Por que que Deus proibiu? Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente na nossa vida, e aqui nós temos o exemplo na vida desse profeta. Deus, ele conhecia e Deus conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso, em determinados momentos, Deus, ele estabelece a sua vontade proibitiva nas nossas vidas. E nós temos que ter, então, a sabedoria e o conhecimento de entender quando a vontade de Deus é proibitiva. Amém? Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui, dentro da vontade proibitiva de Deus, que Deus conhece o futuro. Então, nós vemos no contexto da história que existe o profeta, um profeta mais velho, que já
vivia naquele lugar. Ele era o profeta de Betel. Ele já era profeta naquele lugar e ele, sabendo e conhecendo os fatos, ele tramou um projeto, ele pegou e, por causa do ciúme, porque Deus não usou ele para que viesse profetizar, não usou ele para que os milagres e o arrependimento viesse a acontecer na vida do povo de Israel e do rei Jeroboão. O profeta então tramou um plano para matar, para aniquilar o profeta novo. E o que aconteceu? Então o profeta velho, ele foi ter com o profeta novo, ele foi conversar com o profeta novo e se apresentou. O profeta velho, conhecendo e sabendo que Deus não tolera e que desobedeça a sua vontade proibitiva, ele foi conversar então com o profeta novo e se apresentou com o profeta, dizendo: eu também sou profeta. E Deus, e no capítulo 13, versículo 18 do livro de 1 Reis, né? O profeta, ele se apresenta, o profeta velho, ele se apresenta para o profeta novo, dizendo assim: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém o profeta, ele mentiu, não era Deus que tinha falado com ele. Porém o profeta velho, ele projetou, né, um plano para aniquilar a vida desse profeta novo. E o que aconteceu? O profeta novo, ele caiu na cilada. Ele deu ouvido ao que o profeta velho falou. Ele deixou de lado, ele desobedeceu a ordem direta de Deus, né, que Deus disse para ele: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde fostes. Aqui Deus deu a ordem, e o profeta novo, ele desobedeceu essa ordem dada por Deus. Ali então veio acontecer este mal na vida desse profeta novo. O profeta velho conseguiu então aniquilar a vida desse profeta novo, porque o profeta novo desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus sabia do que ia acontecer no futuro e então ele avisou o profeta novo, né, dessa forma, dizendo: não comerás, não beberás e não voltarás pelo caminho que fostes. E o profeta novo, ele desobedeceu a ordem, ele voltou pelo caminho. Então no caminho ele encontrou um leão, que está registrado em 1 Reis, capítulo 13, versículo 24, que está dizendo assim: foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Amém, meus amados? Aqui nós vemos então que o profeta velho conseguiu realizar, né, aquilo que ele tinha planejado contra a vida do profeta novo por causa do ciúme. E Deus, conhecendo que isso ia acontecer, Deus avisou o profeta novo, ele desobedeceu e ele acabou perdendo a sua vida pela desobediência. Ele então não cumpriu a vontade proibitiva de Deus, não deu ouvido à vontade proibitiva de Deus, e o mal veio até a sua vida. Meus irmãos, quando Deus proíbe, nem anjo, nem homem pode revogar o edito de Deus. Ele exige que seja cumprido e deve ser cumprido. E que Deus possa nos dar esse conhecimento, que Deus possa nos ajudar, nos dar o discernimento de nós conhecermos e sabermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados irmãos? Aqui nós finalizamos então essa lição, esse estudo do capítulo de número 8, e eu quero fazer com os irmãos então a revisão das perguntas deste capítulo de número 8. Amém? Primeira pergunta diz assim: explique a vontade diretiva de Deus. A resposta é a vontade de Deus que manifesta direção, ordem e comando. A segunda: explique a vontade concessiva ou permissiva de Deus. É a vontade de Deus que apenas consente sem se impor a favor ou contra as nossas escolhas. A pergunta de número 3: explique a vontade proibitiva de Deus. A resposta
É a vontade que exige que a pessoa assuma a postura de submissão e obediência àquilo que Deus estabeleceu. Amém? A pergunta de número 4: como entendemos a vontade de Deus quando alguém sofre? A resposta: podemos dizer que seja a vontade concessiva ou permissiva. Neste caso, Deus permite que seu servo sofra para levá-lo ao arrependimento e conduzi-lo à salvação. Amém? A pergunta de número 5: explique em que derivação da vontade divina enquadra-se as guerras, pestes, terremotos, etc. A resposta da pergunta número 5 é na vontade concessiva ou permissiva. E a pergunta de número 6, como deve se comportar o nosso livre-arbítrio frente à vontade proibitiva de Deus? A resposta é simplesmente devemos obedecer diante da imposição de Deus. O não obedecer à vontade proibitiva é rebelião. Amém? Então aqui está, meus amados, o capítulo de número 8, com a sua revisão. Os irmãos podem então continuar os estudos e que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém? Até a próxima aula e que Deus abençoe cada um de vocês.